Cordiais saudações extensivas a todo o pessoal que a estas horas está de repouso, né? Depois de um bom almoço, está de repouso, a relaxar. Quero convidar-lhe a prestar um pouquinho de atenção nesta pequena live que eu estou aqui fazendo. Pretendo falar sobre um assunto em alguns minutos tão importantes, né? Falar sobre a farmácia como estabelecimento de saúde e não simplesmente como um comércio. Porque, na verdade, hoje, muitos entendem a farmácia como se fosse um local simplesmente de venda de produtos farmacêuticos. Mas, na verdade, na farmácia não se vende medicamento, mas sim faz-se dispensação de medicamentos. Então gostava, em pequenos minutos aqui, em poucos escassos minutos, esclarecer um pouquinho sobre este assunto. O termo farmácia vem do grego, quer dizer fármaco, que significa, não é, medicamento, fármaco ou veneno. E já podemos aqui, sabendo, olhando nessa diferenciação entre fármaco, medicamento e veneno, vocês já podem perceber mais ou menos o que é farmácia. Porque Paracelso, que é um físico que viveu no século XVI, ele dizia o seguinte, que todas as substâncias são venenos, não há uma que não seja. E ele dizia, a posologia correta é que diferencia o veneno do remédio ou do medicamento. Quer dizer, a diferença que existe entre o medicamento e o veneno consiste na dose. E então, quando viemos olhar a farmácia como simplesmente um comércio, nós estaremos cometendo erro. Porque se nós incutir na mente dos técnicos que qualquer paciente que entra na farmácia deve receber os produtos sem o devido esclarecimento, sem sanar as suas dúvidas, nós estaremos incorrer riscos de cometer erros no ato da dispensação dos medicamentos. Porque se Paracelso diz que a diferença que existe entre medicamento e o veneno consiste na dose, então aqui nos recai a grande responsabilidade de nós como profissionais de farmácia orientar, não é, no ato da dispensação, orientar como devem ser administrados todos os fármacos que constam na prescrição médica. Então daqui não temos que olhar simplesmente a farmácia como um comércio, mas sim como um estabelecimento de saúde onde se prestam dois tipos de serviços. Serviços voltados aos medicamentos e serviços voltados aos pacientes. E o Dr. José Pedro de Sousa Dias, também em seu trabalho sobre a farmácia e a história, ele diz que o termo farmácia serve simultaneamente para denominar-se uma profissão e uma área técnico-científica. Por que técnico-científica? Porque existem os técnicos vão a uma academia, não é? Estudar, ficam 4 ou 5 anos a receber formação de diversas disciplinas, diversas áreas que enquadram o curso de farmácia para servirem melhor na sociedade. Agora, quando implementamos a farmácia como um simples comércio, haverá erros crassos, não é, no ato da dispensação. Então, como profissão, nesse caso a farmácia, incorpora diferentes atividades relacionadas com preparo e dispensação de medicamentos. Por exemplo, cá na farmácia, faz-se dispensação dos fármacos. E não só dispensação, faz-se mais outros trabalhos que mais à frente eu vou poder esclarecer. Eu vou dar aqui uma mera definição do que é uma farmácia. A farmácia por si só pode ser chamada farmácia comunitária ou farmácia de oficina.
Nós sabemos o que é que se faz numa oficina, não é? Levam-se carro para serem reparados quando há um problema. E na farmácia também faz-se teste de glicemia, teste de gravidez, teste de HIV, faz-se a aferição da temperatura corporal, faz-se também a aferição da pressão arterial, o peso, entre outros serviços que nós podemos encontrar dentro da farmácia. Por isso ele é considerado de farmácia comunitária, porque serve à comunidade, ou de oficina porque vai ajudar, não é, em algumas situações clínicas que os pacientes tiverem a passar. Então, ela é definida como um estabelecimento aberto ao público onde se efetua cedência de medicamentos e outros produtos de saúde e onde se prestam serviços de saúde. E ainda mais, dada a sua acessibilidade, a população é uma das portas de entrada no Sistema Nacional de Saúde. Então, com isso eu quero dizer o seguinte, obrigado por estarem a partilhar. Com isso eu quero dizer o seguinte, a farmácia é a primeira porta de entrada no Sistema Nacional de Saúde, a farmácia comunitária. Há aquelas situações em que o utente, né, nós chamamos de utente, porque na farmácia vai muita gente, não só se dispensam fármaco, mas também tem produtos dermatológicos, cosméticos, como vem produtos de mamãe e bebê, nesse caso leite, papas, entre outros. Esses produtos que estão na farmácia precisam de profissionais qualificados para melhor esclarecimento de como vão usar os mesmos, para não trazer problemas sérios de saúde. Então, é a primeira porta de entrada no Sistema Nacional de Saúde, porque quando tem uma dor de cabeça, tem uma diarreia aguda, ele não vai logo diretamente no hospital especializado, não, ele vai para a farmácia, onde vai encontrar um profissional qualificado para sanar as suas dúvidas, esclarecer a sua inquietação, e o técnico que lá estiver vai sanar as mesmas dúvidas. Então, se esse profissional não tivesse uma formação técnico-científica, ele não estaria habilitado a dar esclarecimento, não é, desse utente que entrou para né, repor a sua dúvida. Eu vou dar só um intervalo, porque eu preciso só atender aqui a chamada. Já volto. Farmácia XG, boa tarde. Graças a Deus está tudo bem. Sim, sim. Falo com a dona Amélia. Ah, tá bem, sim. Ah, faltou. Ok. Tá bem, eu vou já fazer. Obrigada, dona Amélia. Tá bem, sim. Tá tudo bem, dona Amélia. Muito obrigado. Sim. Tô aqui com a... Não, tô com a tia Flomena. Tia Flomena. Sim, sim. Não. A chefe Juliana, acho que já fez um pedido. Tá com uma infelicidade, tá no óbito. E Emanuel entra às 16 horas. E até a Marisa fez manhã, sim. Sim, sim. Tá bem, dona Amélia. Muito obrigado. Obrigada, dona Amélia. Sim. Ok, pessoal, voltei e estava só a atender alguém muito importante de cá da minha empresa, né, onde eu estou, e darei a sequência então do que eu estava aqui a esclarecer, não é? E querendo aqui, pronto, me apresentar, sou farmacêutico, não é? Licenciado em Ciências Farmacêuticas, de nome Barroso Joaquim Zon. Quem está aqui a esclarecer um pouquinho sobre farmácia como estabelecimento e não simplesmente como um comércio, não é? E então agradeço a vossa atenção. Como dizia, é a primeira porta de entrada no Sistema Nacional de Saúde. Então a farmácia tem essa possibilidade de ajudar o utente que tiver a sofrer, tiver
Um problema assim agudo, que não é tão alarmante, então ele entra para a farmácia, esclarece, põe a sua preocupação e o técnico então vai sanar as suas dúvidas e dar o fármaco que estiver adequado à sua condição. Esse é o trabalho que a farmácia poderá então fazer numa eventualidade quando tente entrar na farmácia. E na farmácia, como já havia dito há pouco tempo, realizam-se atividades dirigidas para o medicamento e atividades dirigidas para o paciente ou doente. A atividade, novamente, vou interromper porque tenho que atender. Obrigado. Só um minuto. Boa tarde, senhora. Graças a Deus, nós estamos bem com a senhora. Ok. Paguemos na farmácia. Não, farmácia. Tem de tudo um pouco. Exatamente. Nós queremos cosmético, produto dermatológico, assim. Sim. Eu estou à procura de Bisoprolol. Tem? Bisoprolol. É de 10. É 10. Uma lâmina. Como mantém isso? Já saiu no caso. Basta dar 5.500 reais. Só passar isso. São 2 meses. Tomar só um comprimido. Não vai ficar muito assim. Essa não é a mesma. Esse jumento. Esse gemeta aqui, acho que não tem. Mas ali para que eles costumam vender salame. A senhora pode chegar com uma também no curso, no documento, na mama. É no camado. Sim. É a mesma Às vezes no outro dia não tinha. Quando às vezes a gente pede a referência dos trabalhos. Aqui é tudo só com caixa. Não, tem momentos que tem colocar, a pessoa pensa que não colocaram aquilo que ela não está Então, só para ver se eu não vou. Vamos agora. Losartan com 50, 12,50, 12,5. sim, 12,5 com 50. Vai dar 12,5. A minha caixa. Não, ia ser. A lâmina está a menos 40 graus. Até pode ser muito baixa coisa. Tem 3. Encontra aquele. Dá outro.
Pronto, estou de volta. Quero me desculpar, não é? De vez em quando poderão notar essa interrupção, porque tenho mesmo de estar a fazer atendimento e peço a vossa compreensão. Então, como dizia, faz-se serviço dirigido para o medicamento e para o paciente. Serviço dirigido para o medicamento. Mais adiante eu vou esclarecer, porque Dupin, que é um escritor na área de farmácia, ele classifica as atividades em 4 vertentes. E eu vou dar mais detalhes daqui a nada. Então, atividades também voltadas para o paciente, a mesma coisa. No ato da dispensação, fazem-se essas 2 atividades, quer seja para o medicamento, assim como para o paciente. E eu vou dar mais detalhes daqui a nada. Então, o Código de Ética Farmacêutica, no capítulo 1, fala sobre princípios fundamentais. No artigo 1, ele diz assim: a farmácia é uma profissão a serviço do ser humano e tem por fim a promoção, a proteção e a recuperação individual, não é? A recuperação da saúde individual e coletiva. E mais adiante, mais atrás, nós vimos a definição do que é uma farmácia, o conceito, que vem do termo grego fármaco, que significa medicamento, remédio, fármaco ou veneno. E vimos a definição que é uma farmácia, não é? Que está ao serviço da população e que faz os serviços voltados para o medicamento e para o paciente. E aqui no primeiro artigo do Código de Farmácia está a dizer que farmácia presta, não é? Serviço à saúde do ser humano, nesse caso na promoção, na proteção e recuperação da saúde individual e coletiva. Quando é que nós promovemos a saúde? Nós promovemos a saúde quando o paciente vai para a farmácia, nós orientamos, sanamos as suas dúvidas. Por vezes há pacientes que usam de forma irracional os medicamentos, nós promovemos o bom uso racional dos mesmos. Quando também saímos, vamos à comunidade, damos palestras, explicamos às pessoas como devem usar os medicamentos, porque vezes há que a efetivação dos resultados terapêuticos não são credíveis porque os utentes ou o pessoal usa de forma irracional os medicamentos. Então aqui onde surge, não é, a promoção. A proteção, nós somos intervenientes, nesse caso dos doutores, a quem, né, prescreve. Às vezes há que eles trazem uma receita, uma prescrição e nós conotamos um erro, não é? E um erro na prescrição. Às vezes a medicação não está interligada com a patologia que o paciente tem. E nós logo detectamos esse erro. Às vezes entramos em conexão quando a receita tiver o contato. Aí estamos a proteger a saúde do indivíduo, nesse caso do paciente. Porque se eu optar só em dispensar o medicamento sem procurar saber se a medicação com relação, não é, à interação medicamentosa, as reações adversas, e saber se essa medicação está compactuante ou compactua com a doença que o paciente tem. Se eu não olhar nessas vertentes e dispensar simplesmente os medicamentos, o paciente poderá ter problema. Mas se eu identificar e logo dizer que essa medicação não deves tomar porque o senhor tem isso e aquilo, aí sim estarei protegendo a saúde ou a pessoa, nesse caso, o paciente. E também ajudamos, não é, quando damos assistência farmacêutica, ajudamos as pessoas a se recuperar, quer seja de forma individual, assim como coletiva. E artigo 7 diz: a farmácia não pode, em qualquer circunstância ou de qualquer forma, ser exercida exclusivamente com objetivo comercial.
Isso é o artigo 7 do Código de Ética, né? Código de Ética Farmacêutica. Na verdade, acredito que tenho colegas e conforme a minha chefe, Dona Amélia, já se pronunciou, na verdade a farmácia, o objetivo principal, não é? Poderei receber algumas críticas mesmo mínimas, mas vou aqui falar, não é? E acredito que depois no fim vão entender melhor. A farmácia, o primeiro objetivo principal é a dispensação dos medicamentos. Pese embora, entre aspas, que a farmácia está voltada para o comércio, não é? Porque na farmácia não se vendem só, não se dispensam só fármacos. Temos também produtos em que o paciente, qualquer utente entra, vai fazer a sua aquisição, como produtos dermatológicos, dermocosméticos, entre outros. Mas o principal objetivo é mesmo a dispensação. E o artigo 8 diz: o farmacêutico não se pode deixar explorar por terceiros em seu trabalho com objetivo de lucro, finalidade política ou religiosa. Esse artigo 8 é muito importante nós esclarecermos aqui. Há farmacêuticos que estão dentro das farmácias, não é? Ele foi contratado com o objetivo de seguir os requisitos, não é? Ou a regulamentação que encontrou na farmácia e também obedecer o código de ética que regulamenta, nesse caso, questões éticas da nossa profissão, mas muitos há que se deixam levar pelos terceiros. Por quê? Eles simplesmente vêm com o objetivo comercial. Quer fazer, quer dizer, como quer ganhar dinheiro, prêmios e pronto. Não quer mais pautar no lado profissional, simplesmente vai para o lado comercial. E às vezes acaba cometendo erros e pronto, mancha o seu nome. Então precisamos levar em consideração esses artigos. Eu aqui vou mostrar, não é? Os artigos estão ali. Código de Ética Farmacêutica. Aí está o artigo 1, 7 e 8, que falam sobre esses assuntos que eu aqui mencionei. Avançando. Sócrates, não é? No seu juramento, ele dizia: prometo que ao exercer a profissão de farmacêutico, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Nunca me servirei da profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir este juramento com finalidade, gozem para sempre a minha vida e a minha arte, de boa reputação entre os homens. Se dele me afastar ou infringi-lo, suceda-me o contrário. O que é que o Sócrates está aqui a dizer nesse juramento? Nós, quando terminamos a formação, não é? Passamos na academia, recebemos muita formação e depois somos licenciados, defendemos e fazemos um juramento. Está a querer dizer que isso até se relaciona com o artigo 8, que quando tivermos a exercer a nossa profissão, temos que ser fiéis aos conhecimentos da ciência que nós obtemos. Temos que ser honestos com as pessoas, porque há farmacêuticos, não é? Conforme eu dizia, esta citação está relacionada com o artigo 8. Há farmacêuticos, quando estão na farmácia, muitos já que acrescentam preços, não é? Roubam dinheiro nos utentes, porque o objetivo dele é o comércio. Não olham pela ciência, o conhecimento técnico-científico que eles obtiveram na academia. Então Sócrates está a dizer que nós temos que ser fiéis ao conhecimento científico que nós obtemos, temos que ser fiéis ou ser honestos, não é? Com as pessoas, não se deixar corromper pelos costumes e favorecer o crime. Porque se eu me deixar corromper, vem aqui alguém, por exemplo, quer comprar um medicamento controlado e eu sei que tem que sair com receita, essa pessoa não apresenta a receita, mas ainda assim eu dispenso sem a receita, e onde ele vai, faz o uso do fármaco e sucede ao contrário,
E quando ele voltar na farmácia a se queixar, eu então vou ser preso. Por quê? Porque cometi o erro de dispensar o fármaco sem a receita. Deixei-me corromper, não é? Porque o senhor às vezes deu-me uma gasosa. Então, a farmácia em nenhum momento deve ser exercida só com objetivo comercial. É isso que o Sócrates está aqui a frisar nesse juramento que ele aqui mostra. E, como eu dizia, não é? A farmácia, o principal objetivo dele é a dispensação de medicamentos que possam minimizar o risco do uso dos medicamentos. Esse é o principal objetivo da farmácia, dispensar os medicamentos. Porque na dispensação tem N explicações, é um pacote grosso, não é? Que requer a devida orientação para que os utentes possam usar os mesmos com segurança e eficácia. Porque se não optarmos na dispensação e darmos as devidas orientações, aí estaremos cometendo graves erros. Então, aí estão os objetivos da farmácia, né? O principal é a dispensação, mas, como eu dizia, entre aspas, dentro dela há mesmo sim o comércio, porque na medida que vamos dispensando, estaremos também fazendo a venda. Nesse caso, o paciente vai deixar os seus valores, nós vamos dispensar o produto. Isso é venda. Está mais claro que deve, não é, ter essa interação, porque até aprendemos várias técnicas de venda e isso é mesmo para fazer valores, mas sem esquecer que o principal é a dispensação. Então, ainda aqui temos outros objetivos, como garantir o cumprimento da prescrição por meio do fornecimento do medicamento correto e em quantidade adequada. Existem farmácias e técnicos que, às vezes, ele nota que na receita só tem 2 ou 2 lâminas, mas como ele já está incutido na mente que deve simplesmente fazer dinheiro, então às vezes a tendência é sempre dispensar quantidades elevadas de caixas de medicamento. E às vezes sem explicação o paciente vai, toma e depois causa danos sérios na sua saúde. Outro objetivo, a farmácia serve para contribuir, não é, para a adesão ao tratamento. Nós estamos aqui para ajudar o paciente a receber o devido esclarecimento de tudo quanto consta na prescrição para terminar com o tratamento. Aqueles pacientes começam com uma medicação, quando ele nota uma melhoria já em alguns dias, então a tendência é parar. Então a farmácia está ali para dar a sua sugestão, a sua opinião quanto à adesão ao tratamento. E também minimizar os erros de prescrição. Nós estamos aqui para evitar, não é, esses problemas dos erros de prescrição, conforme eu dizia no princípio. Nós estamos aqui somos intervenientes dos doutores que prescrevem, porque muitos prescrevem com erros, e nós estamos aqui para, às vezes, intervir esses erros que constam nas prescrições, para que o paciente não sofra e não se automedique com aquilo que ele não está a compreender na prescrição. E, por fim, também informar sobre o uso correto dos medicamentos, porque muitos pacientes não sabem como usar os medicamentos. Às vezes, na receita vem escrito 12 em 12 horas, 8 em 8 horas, e ele não sabe como desmistificar ou descodificar, não é, essa forma da prescrição, da posologia. Então, o técnico ou farmacêutico que estiver aí na farmácia deve esclarecer, deve ter a capacidade de esclarecer todos os elementos que constam na prescrição médica. E quero então terminar aqui com as etapas do processo da dispensação, falando propriamente das atividades voltadas para o medicamento e atividades voltadas para o paciente. Essas 2 atividades se enquadram nestas 4 categorias da dispensação dos medicamentos, em que Duping classifica. Ele diz que nas etapas da dispensação dos medicamentos, a primeira etapa é a abordagem ao paciente. Quando o paciente, um utente, vai à farmácia,
apresentando prescrição ou não, a primeira coisa nós temos que abordar é perguntar o que é que leva a vir à farmácia. E ele por si só vai expor a sua preocupação que ele tiver a passar. E com base nessa explicação, nessa preocupação que ele vai pôr, não é, ao técnico, se ele não tiver uma receita, nós aí então teremos a capacidade de termos um diagnóstico clínico sobre a abordagem que ele vai trazer e analisar rapidamente para resumir em poucos minutos e determinar o que ele tem e depois vermos qual é o fármaco ideal para a sua condição naquele instante. Caso tenha a receita, vamos sim abordar porque nós no fim vamos poder orientar. E salvo essa pessoa que entrou na farmácia não ser o dono da receita, então ele vai precisar levar o esclarecimento que nós vamos passar para depois dar também na pessoa em causa, dono da receita. Então aqui na abordagem nós vamos ler o nome que consta na receita e saber se essa receita é da pessoa que está cá na farmácia ou de alguém, porque quando nós passarmos as orientações, essa pessoa possivelmente poderá omitir ou então acrescentar outras informações. Por isso, a primeira etapa é abordar o paciente. A segunda etapa, a análise da prescrição, conforme estão aqui a ver. Temos que analisar a prescrição, ver aqui como é que está a frequência da administração, as formas farmacêuticas, os miligramas, os dias, nesse caso, o dia de tratamento, entre outros. Temos que fazer essa análise profunda da prescrição antes de dispensar os fármacos. E o terceiro ponto, exame físico do medicamento. Ao retirarmos das prateleiras, das gavetas, temos que olhar o estado de validade do medicamento, o estado de conservação, se está em condições, para que o paciente não leve medicamento já degradado, e depois, ao fazer a medicação, tenha reações adversas, que depois voltará na farmácia, não é, reclamando que levei medicamento em estado degradável. Então, essa responsabilidade toda recai sobre o técnico que estiver dentro da farmácia. E, por fim, darmos a orientação ao paciente. Então, cumprindo com todos esses pressupostos que está aqui, que o doping classifica, estaremos, não é, olhar naquilo que a farmácia não é simplesmente um comércio, mas sim um estabelecimento de saúde, que presta serviços aos medicamentos, atividades voltadas para o medicamento e atividades voltadas para o paciente. Então, em resumo, quero aqui com esta matéria, com esta temática, dizer o seguinte, que a farmácia está ao serviço do público. A farmácia sim está para fazer dinheiro, porque gastam-se valores, não é, para se erguer uma farmácia, se construir, colocar todos esses produtos. Independentemente de fazermos valores dentro da farmácia, mas não devemos esquecer o principal objetivo, que é a dispensação. Porque dentro da dispensação já é um grosso, nós vamos vender sim, vamos vender os produtos, os medicamentos, os dermocosméticos, entre outros, vamos vender, e isso é fazer dinheiro. Mas requer a dispensação em devidas condições para não cometermos erros. Por isso, minha família, meus colegas e todo o pessoal que está a me ouvir nessa tarde, essa é a pequena abordagem que eu faço sobre a farmácia como estabelecimento de saúde e não como um simples comércio. Espero que percebam e entendam um pouquinho esse conteúdo que eu pude aqui transmitir, não é? Porque a farmácia é muito mais do que aquilo que às vezes pensamos. É cá em Angola que não se faz preparações magistral. Em outros países faz-se preparações na hora de medicamentos. Então, mas infelizmente as farmácias que estão lá nas zonas suburbanas, nas zonas rurais, mas ali nos bairros,
muitos deles olham como farmácias voltadas simplesmente para o comércio. Por isso, lá encontram-se técnicos que não são qualificados, pessoas que não passaram na academia, estão lá a fazer a venda de produtos e também chamar aqui a atenção, não é, aos utentes que acostumam-se em comprar medicamentos em locais inapropriados, como nas vendedoras, ambulantes, fazer aquisições lá fora, em qualquer lugar, porque os medicamentos devem estar em um lugar devidamente protegido, não é, da luz solar, da umidade, das impurezas, da poeira. O melhor lugar para comprar os teus medicamentos é mesmo na farmácia. Então, eu quero agradecer por tu me prestar um pouquinho da tua atenção nessa live, em ouvirmos um pouco sobre farmácia como um estabelecimento, não é? Conforme estão vendo ali, farmácia como um estabelecimento de saúde e não como um simples comércio. A farmácia é muito mais do que isso. Obrigado e uma feliz tarde